Boa noite a todos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, um privilégio compartilhar a palavra. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 15. Segunda aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 ao 15. Eu vou ler aqui e a igreja acompanha. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Verso 6. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Verso 11. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Verso 14. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, não faltou a quem tinha recolhido pouco. Vamos orar novamente. Senhor Deus, abre nosso entendimento para a Tua santa e poderosa palavra, Deus. E venha cumprir o propósito nas nossas vidas, no nosso coração, de sermos transformados para o Teu louvor, aperfeiçoados de glória em glória, em santidade, em crescimento na fé, e que nós possamos ler a Tua palavra, meditar nela e aplicá-la em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa é uma mensagem sobre generosidade, mas não generosidade tão somente no sentido superficial, mas eu pretendo demonstrar ao longo do texto que nós vamos falar sobre generosidade em um sentido mais profundo, como algo que revela o que está no coração, como algo que faz diferença na vida do nosso próximo. Ou seja, eu chamo de generosidade cristã mesmo. E é muito interessante a gente ir para esse texto, porque tanto esse capítulo 8 como o capítulo 9 de 2 aos Coríntios são talvez o trecho mais detalhado das Escrituras sobre esse assunto de contribuição cristã, sobre esse assunto de generosidade. Como eu disse, uma generosidade que aponta para algo mais profundo. Para a gente poder extrair muito ensinamento desse texto, é importante eu começar aqui dando um contexto histórico. E qual era o contexto para quando Paulo escreveu isso aqui para a igreja em Corinto? O contexto é de que havia muita fome naquela região da Judeia. Na época, Israel estava dividido em 3 territórios maiores, a Galileia, a Samaria e mais ao sul a Judeia, que era onde ficava a igreja de Jerusalém. Era a época do imperador romano Cláudio, e embora a gente não saiba ao certo qual foi o motivo de tanta pobreza, de tanta miséria e dificuldade que toda aquela região estava passando, a gente pode recorrer a documentos históricos, fora da Bíblia, onde os escritores Joséfo e Tácito falam dessa fome, mas é interessante que essa fome, essa escassez aqui, ela foi profetizada.
E só para você entender o contexto histórico, eu vou ler aqui Atos 11, 27 a 30, e olha só que interessante, não precisa abrir lá, só presta atenção aqui. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Lembrando que Antioquia foi uma das primeiras igrejas fundadas fora de Israel, uma igreja de gentios, tá? Guarde essa informação. Verso 28, um profeta deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, né? Então, as escrituras mostrando que os documentos históricos estavam atestando algo correto. Os discípulos, então, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, essa igreja lá de Jerusalém. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, esse era o contexto histórico sobre o reinado de Cláudio, grande fome acontecendo. E nesse episódio aqui, tem uma informação importante, né? Isso aqui é 15 anos após o Pentecostes, após o início da igreja. E lá no Pentecostes, se você for ler depois aí Atos 2 e 4, você vai ver que após a pregação de Pedro, houve grande conversão. E após essa grande conversão, houve muita necessidade de ajudar os necessitados. Então, lá naquela época, 15 anos atrás, do que nós vamos ler aqui, a igreja de Jerusalém ajudou os recém-convertidos ali, aquela massa de convertidos, muitos gentios. A igreja de Jerusalém ajudou. Você vê lá em Atos 2 e 4, vendendo propriedades, várias pessoas, né? Tínhamos até aquele episódio triste com Ananias e Safira, mas tinha também Barnabé vendendo sua propriedade. Então a igreja foi ajudando. Só que agora o mundo dá voltas, né? O círculo girou e agora era a igreja de Jerusalém que estava passando muita necessidade e era a vez da igreja de gentios agora chegar junto. Então o que aconteceu? As igrejas se mobilizaram, os irmãos de Antioquia, após receber essas profecias, eles se engajaram para ajudar a igreja em Israel e também decidiram ajudar, Antioquia ali pertinho de Israel, mas também decidiu ajudar as igrejas que estavam lá na Grécia, chamada aqui de Macedônia, que era principalmente a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica. E junto com eles a igreja de, que nós estamos lendo agora? De Corinto. Então, Corinto diz, também quero participar dessa bênção aí, né? Vamos ajudar a igreja lá de Jerusalém. Porém, passado um ano, os coríntios ainda não haviam cumprido o seu plano que eles mesmos também participaram da elaboração do plano, eles não cumpriram com a palavra e não chegaram junto com os irmãos carentes lá de Jerusalém. Então é diante disso que Paulo, escrevendo aqui o capítulo 8 e o capítulo 9, ele vem exortar a igreja de Corinto, e é nessa exortação que nós vamos colher aqui, ele traz grandes ensinamentos, grandes bênçãos sobre a questão da contribuição, da generosidade. Começando aqui no nosso texto, irmãos, olhe logo aí no versículo 1, Paulo diz que queria que os irmãos de Corinto tomassem conhecimento da graça. E aqui já há um impacto quando você lê esse versículo 1, por quê? Porque a gente está acostumado com graça, irmãos, recebendo. Né? Você imagina que o irmão está com um carro com defeito e diz assim, rapaz, eu recebi uma graça, ó, meu carro com defeito, e veio um irmão da igreja que soube, veio e me ajudou com o conserto do carro. Mas aqui é um conceito invertido sobre graça, que diz assim, o irmão que ajudou o carro deveria dizer, rapaz, eu fui abençoado, tive a oportunidade de ajudar o irmão que estava com o carro quebrado. Então você vê que Paulo já começa mostrando aqui que a graça maior era mais em dar do que em receber. E isso não deve nos surpreender, irmãos, porque quando a gente vai nas Escrituras, os valores de Deus, né, a cosmovisão cristã, ela vai muito ao contrário do que o mundo ensina. Por exemplo, no reino de Deus, o maior serve o menor. No mundo, não. No reino de Deus, o justo morreu pelos injustos. Você vê uma série de valores que vai quebrando aquilo que o mundo ensina do que é o sentido correto. Por exemplo, o rei do universo nasceu em um estábulo. Jesus foi montar sua equipe de apóstolos, não pegou ninguém do sinédrio, não pegou nenhuma autoridade religiosa, pegou o quê? Pescadores e letrados, né? Publicano, que era uma raça, eu não sei se raça é a palavra certa, né? Mas um grupo bem malquista ali pelos judeus, porque eles cobravam impostos para o Império Romano, e muitos deles cobravam em excesso, não é isso? Então, não é de surpreender quando a gente vai ler sobre graça, e não vê graça no sentido do que o mundo coloca, né? Graça no sentido de você ganhar, né?
Recebi uma graça. Quem nunca ouviu isso aí, especialmente no meio católico, é muito comum esse tipo de frase, né? Recebi uma graça, recebi certo benefício. E aqui Paulo já mostra o contrário, que a graça que eles receberam, no caso aqui os macedônios, foi o quê? Foi contribuir, foi abençoar. No final do mês passado, nós tivemos uma reunião da equipe ministerial e me marcou muito que antes de começar a reunião, o pastor disse assim: irmãos, nós somos cooperadores de Deus. Lembra, né, César? Nós somos cooperadores. E isso não é pouca coisa, porque nós não somos dignos de cooperar com o Deus Todo-Poderoso. Por isso que contribuir é um privilégio, porque nós não somos dignos de trabalhar. E o sentido ali de cooperar, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,9, que nós somos cooperadores de Deus, eu fui dar uma olhada no texto, e ali cooperar é o sentido de juntar forças, é uma parceria. Será que nós somos dignos de fazer parceria com o Deus Todo-Poderoso? E é interessante que você vai para o mundo, né, você pega entrevistas às vezes de jogadores antigos e diz assim: eu tive a honra de jogar ao lado do jogador cicrano, muito famoso, né? Ou então um ator de novelas, de filme, olha, eu tive a honra de contracenar com um ator Zezinho aqui, muito famoso. Enquanto nós aqui temos a honra de contribuir e colaborar com o Senhor. Então, já no versículo 1, irmãos, nós já somos surpreendidos com um entendimento que nós precisamos ter de que contribuir é graça. Nosso coração pode dizer o contrário, porque bate a avareza, tem as lutas que nós passamos, mas eu quero mostrar aqui ao longo do texto que realmente é uma graça e é algo que vai revelando e trabalhando o que está no nosso coração. Versículo 2 é muito interessante para nós. Você vê que na severa tribulação havia grande alegria dos macedônios. Na extrema pobreza, eles transbordaram em generosidade. E ao ler esse texto, eu percebi, irmãos, que várias virtudes aqui é parte do fruto do Espírito Santo. Por um entendimento errado, às vezes, das Escrituras, nós estamos acostumados, até pelo que a gente vê na televisão de igrejas das modernex aí, né? A gente é acostumado a imaginar uma ação do Espírito Santo como algo espetaculoso ali, né? Você vai ver uma visão, ver um anjozão voando, né? Ver algo assim. Isso aí a gente acha que é a ação do Espírito Santo. Mas a ação do Espírito Santo nessa igreja aqui, da Macedônia, especialmente ali Filipos e Tessalônica, a ação do Espírito neles foi gerar generosidade para com os necessitados. E de novo falando de paradoxo, né? Só com a ação do Espírito Santo, irmãos, que isso acontece. Olha aí, ó. Na tribulação surge a alegria. Na pobreza surge a generosidade. Eu confesso a vocês que lendo esse texto, irmãos, eu sofri um bocado, viu? Porque eu vi, né, quando João Batista ele foi falar acerca do ministério de Cristo, ele disse assim: vem alguém que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. E eu preciso dizer a vocês que eu lendo esse texto, eu vi esse rapaz, eu não sou digno de desamarrar a sandália aqui desses macedônios. Viu? E eu não digo isso, irmãos, para fazer drama não, porque realmente, eu acredito que muitas vezes quando um pregador traz a palavra, né, ele é sempre confrontado, de uma certa forma ele vai se sentir indigno, né, e vai clamar a Deus para que você atente na mensagem e não no mensageiro. Mas nós somos desafiados a viver aquilo que a palavra diz e aquilo que pregamos. Então, quando eu leio isso aqui, vendo a igreja que perseguida queria contribuir, que na pobreza queria abençoar, e aí eu puxo pela memória e vi várias situações que eu passei com relação a ajudar alguém necessitado, alguém que precisava. É triste, irmãos, a palavra nos confronta mesmo. Mas não devemos parar na tristeza, mas pegar aquilo e trazer para o nosso crescimento, para a nossa edificação. A partir dos versículos 3 e 4, eu queria chamar a atenção de vocês para duas características fundamentais da contribuição bíblica. Perceba no verso 3 que Paulo diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Irmãos, a contribuição, né, a generosidade, ela tem que ter esse fator sacrificial. A generosidade, ela vai sempre envolver algo de você ter que cortar na sua carne, de você ter que se humilhar diante de Deus, de você ter que abrir mão de certos benefícios, lazeres ou algo do tipo, né? Mas realmente é algo assim que vai exigir do cristão um verdadeiro sacrifício.
E no fim das contas, uma demonstração de depender de Deus. Várias vezes eu ouvi o nosso pastor dizer aqui de púlpito, né? Que quando a gente está com o coração endurecido para contribuir com a obra, para ajudar alguém, é como se a gente estivesse duvidando de que Deus não pudesse cuidar da gente com aquele valor a menor ali. Ah, eu tenho um exemplo hipotético. Ah, estou com 1.000. Ah, não posso doar, sei lá, 400, ficar com 600 não, porque... Mas que Deus vai cuidar de mim com 600, né? E aí a gente tem uma visão impregnada de materialismo, né? De desconfiança da provisão de Deus. Mas aqui, os macedônios, eles partiram em direção à oportunidade de contribuir. E além da pobreza, irmãos, eles passavam por muita perseguição. Lá em Atos 17 é relatado a perseguição contra os tessalonicenses. E mesmo assim, olha, aquela igreja podia dizer, olha, além de pobre lascado, nós ainda estamos morrendo. Então não venha me falar em irmãos da Judeia, não. A batata aqui já está assando, né? Mas isso aí é a visão do homem. Eu espero demonstrar ao longo da mensagem que tem mais a ver com o nosso coração do que ser rico ou pobre. É uma atitude que vai refletir, inclusive, como anda o nosso amor a Deus. Tá? Um dos maiores exemplos de contribuição sacrificial nas Escrituras é da viuvinha pobre, né? As crianças cantam lá em casa, viuvinha, né? Põe na caixinha o seu melhor e tal. Vamos ler esse texto, e eu queria fazer uma aplicação importante. Deixa marcado aí em 2 Coríntios capítulo 8, abra lá em Lucas 21. Vamos ler do verso 1 ao 4. Lucas 21, do 1 ao 4 diz assim: Jesus olhou, viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas, e também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre, e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Um exemplo tremendo de contribuição sacrificial, e que o foco aqui, irmãos, que a lição no texto como esse aqui da viúva, pode voltar para 2 Coríntios 8, né? Mas a lição no texto da viúva é: eis uma mulher que depende do Senhor. Eis uma mulher que confia no Deus que supre, no Deus que é provedor, Jeová Jirê, o Deus realmente da provisão. E aqui eu quero fazer uma ressalva, meus irmãos, que é muito comum a gente encontrar, especialmente na televisão, né, falsos mestres, né, falsos pregadores, adeptos da teologia da prosperidade, que exige das pessoas, né, uma atitude de exploração econômica, arrancando mais, puxando mais e oprimindo e colocando como se ou você dá tudo ou Deus não vai te abençoar, né? E pode pegar um texto aqui, né, e dizer: olha, dê tudo o que você possui. Mas eis um problema da gente fazer uma doutrina ou uma prática cristã pegando só um texto e não pegando o restante das Escrituras, né? Você vai nas Escrituras, você vê que em lugar nenhum Deus nos chama a ser irresponsáveis com nossas finanças, a sermos irresponsáveis com o nosso orçamento. Então não confundir uma contribuição sacrificial com irresponsabilidade, né? Uma passagem muito distorcida, aquela do jovem rico, né? Ah, Jesus disse que ele tinha que vender tudo e aí realmente ele iria para o céu, né? Ali é algo pontual, porque o Senhor Jesus, conhecedor do coração humano, ele sabia que os bens e a riqueza daquele jovem eram um verdadeiro Deus para aquele jovem. E ninguém pode servir a 2 senhores. Então, para Jesus entrar e ser adorado, o falso Deus ali das riquezas e das finanças tinha que sair. Então, assim, pega textos assim, são muito fáceis de serem distorcidos para explorar a igreja, para explorar a congregação, o rebanho de Deus. Mas não é esse o propósito, nem é esse o ensino, né? Paulo diz lá em Romanos 13:8 que o cristão não deve dever nada a não ser o amor, né? Então esse é o papel do cristão. Porque o propósito de tudo aqui no fim das contas, irmãos, é haver igualdade. Não é haver um mais tranquilo, outro sobrecarregado. Um aliviado e o outro está pesando. Mas a ideia da contribuição é que todos nós possamos andar no máximo de igualdade possível, né? De cuidado, de provisão. Eu falei na primeira característica que era sacrifício, do verso 3 e 4. Agora a segunda característica, muito importante, irmãos, no finalzinho do verso 3, ele diz que por iniciativa própria. E no começo do 4, fala que eles suplicaram, né? Então a segunda característica aqui, irmãos, é a voluntariedade.
Então, a sua contribuição, quando você se dispõe a abençoar o seu irmão, né, ou qualquer pessoa que esteja em necessidade, quando você se predispõe a contribuir com a obra de Deus, a ajudar o trabalho missionário, tudo isso deve vir de um coração, irmãos, voluntário. A contribuição cristã não se dá por meio de constrangimento, não se dá por meio de ameaças do gafanhoto devorador, né? Não se dá por intimidação e muito menos por compulsão. Já que está todo mundo dando, eu vou dar também, ou não ficar mal na foto, né? Mas tem que ser algo que você entende que aquela sua oferta, aquela sua contribuição é graça. É Deus dizendo assim, olha, eu vou te abençoar para você ser um cooperador meu nesse trabalho. Você fazer parte comigo. A parceria de que eu falei agora há pouco, né? E essa palavrinha que está em verso 4, aliás, no final do 3, de iniciativa própria, ela é uma palavrinha que no seu original ela tem a ideia de escolher seu próprio curso de ação. Muitas vezes, quando em uma atividade militar, um pelotão, uma companhia tem que, vamos dizer assim, operar num combate, então o líder daquele grupamento ele tem que escolher um curso de ação, né? Por onde vai, onde pega a provisão, quem vai ser atacado e etc. Então, você planeja, você faz uma linha para seguir e vai nessa linha porque você escolheu. Assim é com a contribuição, com essa voluntariedade aqui, né? Os macedônios, na sua pobreza, sofrendo perseguição, eles vieram por iniciativa própria e decidiram contribuir com a igreja em Jerusalém. Aqui no versículo 5, irmãos, para mim está o suprassumo aqui desse nosso texto. Existem 2 pontos aqui que eu creio que o cristão deve fazer e deve fazer nessa sequência, se quer contribuir de uma forma bíblica, né? O que ele diz no começo do versículo 5, né? Entregaram-se primeiramente a quem? Ao Senhor. Porque, meus irmãos, para começo de conversa, né? A oferta agradável a Deus, ela é de um coração quebrantado e contrito. E esse coração quebrantado e contrito é só se ele é do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, você deve entregar o seu coração ao Senhor. É aquele sacrifício vivo de que Paulo fala lá em Romanos 12. Então, não pense ainda na oferta que você vai dar, na ajuda para o irmão pobre. Pense primeiro, você tem que se dar ao Senhor por completo, porque Ele quer o teu coração. O dinheiro Ele já tem, né? Como diz lá em Ageu 2. Mas Ele quer o teu coração. Uma vez que você coloca o seu coração aos pés de Cristo, uma vez que você entende que a sua salvação é pela fé e que você realmente ama o seu Senhor, aí você está pronto para a segunda parte, que também não é opcional. Segunda parte, no versículo 5, então deram-se a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Isso aqui, irmãos, muitas vezes é negligenciado. Esse nós aqui, ou seja, eles se deram à igreja. Então, uma vez que você anda com o Senhor, depois você tem que se entregar na sua igreja, servindo, participando, estando presente, sendo ativo na igreja local, buscando estar no meio do corpo de Cristo. Essas 2 atitudes, se entregar ao Senhor e depois entregar à igreja, é fundamental, irmãos. É fundamental na caminhada cristã. É fundamental se você quer contribuir de forma bíblica, né? Então, deram-se, no sentido aqui, é realmente de uma doação e de um compromisso com a igreja, né? Das suas finanças, do seu tempo, do seu serviço. Eu até coloquei em negrito aqui. Congregar, se importar com o seu próximo e amar. Então, isso também os macedônios fizeram, né? Se entregaram ao Senhor e se entregaram à sua igreja. E aí me surgiu uma pergunta na mente, né? E se o descrente, se alguém quiser só ofertar? Tem algum problema? Se alguém quiser só dar uma grande quantia de dinheiro a uma pessoa necessitada ou contribuir com o trabalho da igreja? Nós, por exemplo, estamos aqui no projeto Sede, né? E se alguém quiser dar uma fortuna que já resolve todos nossos problemas, né? Eu diria o seguinte, meus irmãos. Com Deus não se barganha. Se a pessoa quiser dar, não vamos dizer para a nossa igreja, para qualquer igreja que seja, né? Se a pessoa quiser dar, que dê e a igreja use com muita sabedoria o recurso que chegou. Não tem o dinheiro santo e o dinheiro profano. Porém, aquele doador precisa entender que ele não está comprando o lugar dele no céu, não. Ele não está barganhando com Deus a sua salvação. A pessoa precisa entender que não é questão aqui, irmãos, o assunto não é dinheiro.
O problema aqui não é dinheiro, fala de dinheiro aqui, dinheiro ali, mas o problema aqui é de um coração, como eu li no versículo 5, que se deu ao Senhor e depois se deu à igreja. Deus é muito glorificado, irmãos, quando as coisas são feitas dessa forma, né? Primeiro ele quer teu coração, e uma vez que o seu coração é dele, aí você vai contribuir. Uma frase forte que eu li, né, é que a generosidade, ela anda de mãos dadas com a consagração. E quando eu li isso, eita, tranquilo, consagrar bem ao Senhor, né? Porque a contribuição, ela anda de mãos dadas com sua vida com Deus. Não se dissocia. Tem umas nuances que eu vou falar mais na frente aqui, mas anda de mãos dadas, meus irmãos. E Paulo vai falar isso lá na frente. Eu quero medir o amor de vocês aí. Coríntios, vamos comparar com os macedônios. Lascou, né? Mas nós vamos ver isso mais na frente. Então, seguindo no nosso texto, a partir do versículo 6 e 7, irmãos, finaliza esse primeiro ponto que eu coloquei aí. Ao que parece, Tito começou a coleta, né? E agora ele é encorajado por Paulo a completar esse empreendimento, fazer o levantamento para a igreja da Judéia. E uma exortação que fica para nós, irmãos, é que muitas vezes nós planejamos abençoar alguém. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Precisa ajudar o irmão tal. Aí você entra na correria do dia a dia, uma avarezazinha no coração, passou o tempo e necas para o irmão tal. Porque Paulo vai falar, não adianta só o desejo de realizar, mas a execução da obra, né? O planejamento, ótimo, mas tem que ser executado. E é curioso, olha quantos elogios, irmãos, a igreja de Corinto recebe aqui, ó, no verso. A gente vê a igreja de Corinto levando tanta lapada nas escrituras, né? Mas olha aqui o verso 7, ó. Olha o que Paulo fala que se destaca. Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. É uma bênção essa igreja, né? Destaca-se também nesse privilégio de contribuir. O que nos mostra, irmãos, que nós temos que ter humildade, de ver assim, é possível nós, vamos dizer assim, demonstrarmos virtudes em muitas áreas e estarmos falhando em outras, né? Hoje pela manhã na EBD o pastor falou assim que às vezes crentes mais maduros, ou às vezes quem está pregando, quem está ensinando, e já é velho, esquece que tem coisa ainda para aprender, né? Acho que só tem para ensinar, mas tem coisa para aprender. Então, aqueles que vão ficando mais velhos na igreja e tudo, não esqueça, tem áreas que a gente ainda está falho. Peço ao Senhor para sondar seu coração. Como é que uma igreja tão destacada aqui, como Paulo fala, ainda falhava na questão da generosidade, né? Então, é possível exibir certas virtudes e ainda assim ser negligente em outras. Por isso que nós devemos estar pedindo a Deus para sondar nosso coração, né? Irmãos com quem nós possamos conversar acerca da caminhada cristã, e ver em que nós podemos melhorar áreas da nossa vida onde nós precisamos glorificar a Deus, né? Porque é um processo de santificação, de crescimento espiritual. Irmãos, versos 8 e 9, nós vamos para o segundo ponto. Eu coloquei o exemplo de graça e generosidade do Senhor Jesus. No começo do verso 8, é uma colocação muito interessante de Paulo e muito humilde, quando ele diz aqui, não estou dando uma ordem. Irmãos, Paulo, com sua autoridade apostólica, um apóstolo nascido ali fora de tempo, né? Será que ele não poderia claramente chegar junto, impor, né, e colocar com maneira autoritativa? Mas não. Paulo coloca com muita sabedoria, com muita prudência, como tem que ser, irmãos, em tudo que envolve o dinheiro alheio, né? Com sabedoria, com graça, com amor. A igreja é chamada, né, a liderança, a encorajar, a ensinar, a mostrar, não a oprimir, não a forçar. Até porque se isso fosse possível, se alguém não está com o coração para contribuir e você de alguma forma consegue forçá-lo e ele contribui, será que isso foi aroma suave às narinas de Deus? Não é só fazer, né? Eu sei que muitos já se falam, mas como você vir para um culto e não está cultuando, não está adorando a Deus, está aqui meio que passando o tempo, está sem saco, não sei o quê, não serviu de nada. Porque não é só dar o dinheiro ou não é só estar presente em um evento da igreja, mas é você realmente ser um adorador numa igreja e ser um adorador com as suas finanças. E aí Paulo no versículo 8, o 8 e 9 nós vamos ter duas comparações. No 8 é uma comparação até mais fácil, mas que ainda assim os coríntios se deram mal. Na primeira comparação ele compara com outras igrejas, né? Quando ele diz no verso 8, quero verificar a sinceridade do amor de vocês
comparando com a dedicação dos outros. Eu já ouvi muito, assim, eu acho que é um entendimento errado sobre legalismo. Alguém poderia ler isso aqui e dizer assim, e como é que Paulo sabe como está meu coração? Só porque eu não oferto? Mas eu estou aqui orando, né? E aí a pessoa começa a dar desculpas esfarrapadas sob o guarda-chuva de dizer, não seja legalista, eu estou na graça. Então, né, e você, só Deus sabe no seu coração, você está ali avarento, não quer ajudar o vizinho em necessidade, a família em necessidade, um missionário em necessidade, a igreja precisando de uma campanha mais forte. Mas aí, não posso, ninguém pode me falar nada porque eu estou na graça. Aí vem Paulão aqui e diz o quê? Deixa eu comparar se vocês estão amando mesmo, comparando com a dedicação dos macedônios. Então você vê que a primeira comparação aqui, os coríntios já caíram, né? Porque se comparar, que é o assunto aqui, né? Eles criaram um plano de oferta, né? De coleta, né? E eles mesmos não cumpriram. A pessoa que dá, vamos lá pessoal, vamos evangelizar lá no, sei lá, Senador Hélio Campos, vamos evangelizar ali no Parque das Águas, não sei o quê. Aí chega todo mundo lá e a pessoa que mobilizou nem foi. Aonde? Está em casa dormindo, né? Não tem sentido, né? Mas a segunda comparação, meus irmãos, é mais pesada ainda. Porque no verso 9 ele diz, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Meus irmãos, se a gente não pode se comparar com os macedônios, quando o assunto é generosidade, quanto menos a gente pode se comparar com o Senhor Jesus Cristo, né? O que era a riqueza dele aqui? Ele era rico e se fez pobre. Portador, primeiro de tudo, Deus eterno, pré-existente, segunda pessoa da Trindade, né, digno de toda glória, toda adoração. Ele abriu mão disso tudo por amor a mim e a você. Eis uma generosidade que nós nunca vamos conseguir chegar nem perto desse tipo de generosidade. Então, ele sendo absurdamente, infinitamente rico, dono de tudo, Deus maravilhoso, príncipe da paz, e glória, 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 glória ao nome de Cristo. Ainda assim, ele se fez pobre. E como é que ele se fez pobre, né? O que a gente vê da pobreza dele nas Escrituras, né? Já começou encarnando. Só a encarnação, meus irmãos, né? Corpo como o nosso, sujeito às tentações, e graças e glórias a ele que não caiu em nenhuma, santo e sem pecado, mas sujeito a todas as paixões que um ser humano passa. Nasceu no estábulo, viveu em uma pobreza material, não era rico, foi humilhado, torturado, açoitado, morreu na cruz. Que mudança de cenário, né? Da profunda e infinita riqueza para uma pobreza terrível, a ponto de acontecer o que Paulo fala em 2 Coríntios 5. Aquele que não conheceu o pecado, ele, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, ali na cruz do Calvário, ele levou os nossos pecados. Não se tornou um pecador, mas levou os nossos pecados, recebeu a ira divina para pagar o preço pelo nosso pecado. Então, dá para a gente comparar com essa generosidade aí? Não dá, né? Mas o nosso chamado é para imitar o Senhor Jesus Cristo. Então, essa maravilhosa generosidade dele, esse exemplo supremo do que é graça, né, é o referencial para nós. Se os macedônios já é um referencial tremendo, muito mais o Senhor Jesus Cristo. Há algum tempo, nosso irmão Lucas botou no grupo da juventude a oportunidade de cada um definir o que era graça. Foi muito legal, né, vendo os irmãos explicando como eles entendiam a graça e tal. Então, se essa brincadeira estivesse valendo, Lucas está aqui, a minha definição seria essa aqui, ó. Graça. Eu era pobre, agora eu sou rico. E foi o que Jesus fez. Ele, rico, se fez pobre para que nós, pobres, nos tornássemos ricos em Cristo Jesus. E quando a gente entende a grandeza disso aí, irmãos, fica muito mais fácil a gente abrir o bolso para ser generoso, para não deixar a avareza no nosso coração. O desejo do meu coração, né, enquanto preparava essa mensagem, e enquanto eu mesmo era ensinado e confrontado pelo Senhor, é que a gente possa sair daqui
entendendo o privilégio da contribuição generosa e também secreta, e é coisa que só o Senhor vê, né? Então essa é uma excelente definição de graça, né? Eu era pobre, agora sou rico. E você não fez nada para ser rico, viu? Nasceu morto em delitos e pecados. Eu nunca vi um morto conseguir viver sozinho, reviver, mas preciso que o Senhor venha e ressuscite um morto para que ele viva. E é isso que o Senhor fez por nós. Então, a argumentação de Paulo, ela se torna algo assim poderoso para mostrar à igreja de Corinto que ser generoso é uma bênção, irmãos. Era isso que Paulo queria mostrar, não por constranger, não por cobrar de uma maneira dura, rígida, mas para mostrar para eles quanta graça tem disponível para eles, serem cooperadores de Deus, né? Como ele falou lá no começo. O terceiro ponto, irmãos, versículo 10 a 15, eu coloquei aí o propósito da contribuição generosa. De novo, Paulo no versículo 10, ele começa falando, né, que é um conselho, não uma ordem, não uma imposição, mas um conselho, tratando com todo cuidado esse assunto e encorajando os coríntios a serem generosos para que eles entendessem a bênção de Deus que é. E a mensagem nesse ponto, terceiro ponto, irmãos, é muito clara, né? Não quero dizer isso de uma maneira dura, mas dizendo de uma maneira bíblica, boa intenção não basta. Né? Boas intenções não basta. Paulo vai dizer isso aqui mais na frente, né? Deixa eu ver qual o trecho que ele diz aqui, ó. Olha o verso 11. Completem a obra para que a forte disposição de realizar, ou seja, o seu planejamento, seja igualada pelo zelo em concluir. Então, você planejou, glória a Deus. Vamos terminar essa obra. Não pode deixar o muro inacabado, a casa sem telhado, né? Tem que continuar a obra que você se dispôs diante do Senhor. E isso é muito sério, irmãos. Essa questão de você planejar e você contribuir, porque nós podemos lembrar do que é falado lá em Eclesiastes 5, versículo 5, que é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Nós somos chamados, irmãos, a sermos crentes responsáveis, sérios, diante daquilo que nós colocamos diante do Senhor. E nesse texto de Eclesiastes 5 é dito que quem não cumpre a promessa, ele é tolo. Ele é tolo. Ao ponto de dizer isso, olha, é melhor você não se comprometa, né? Não sonde seu coração, analise sua vida, cuide das prioridades no seu coração, para que você possa realmente se comprometer em algo, porque não é, como eu disse, não é dinheiro o assunto aqui, mas é você estar disposto a contribuir com a obra do Rei dos Reis. Nós não temos esse direito, não somos dignos, irmãos. Como eu falei lá no começo, ser cooperador é um privilégio tremendo que o Senhor nos dá. O propósito das contribuições, ainda voltando aqui um pouquinho, né? Final do verso 11 e comecinho do verso 12, né? Aquilo que eu já falei, que nós devemos ser generosos com o que temos. E aqui é um ponto que eu quero colocar, irmãos, que a moderação, né, e o equilíbrio, quando a gente vai para as Escrituras para entender o ensino, é muito importante, porque eu acredito que nós, humanos, somos tendenciosos aos extremos, ou muito para cá, ou muito para lá, e falta aquela moderação que agrada a Deus. Porque aqui é dito, no versos 11 e 12, ó, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que alguém não tem. E é importante aqui, irmãos, que nós cristãos, né, tenhamos um bom testemunho nessa questão, tanto financeira como de vida, porque muitas vezes, se a gente não entende essa questão do contribuir, nós acabamos fazendo um desserviço à obra de Deus. Eu lembro quando eu era criança, e eu vou dizer com muita descrição aqui, mas a minha casa era um pensionado que alugava quartos, e tinha uma senhora que morava num quartinho, senhora simples, e ela há muitos meses sem pagar o aluguel, né? E ela era de uma igreja dessas famosas aí de televisão, e ela não pagava aluguel. Já há vários meses. Eu não era crente, meu pai, como não crente, eu ouvi ele meter muito pau nos crentes. Os crentes são assim, golpistas, né? E tal, e olha aí. E o pior é que tinha muitos descrentes pagando direitinho, e essa irmã, acho que 3 ou 4 meses sem pagar.
E uma vez meu pai decidiu fazer uma abordagem surpresa nela. Ela já chegava no pensionato bem tarde da noite, já para não ser, né, confrontada, né? E aí meu pai ficou de vigília lá esperando. E menina pronta, né? E eu fiquei escondido querendo ver esse embate aí, né? E aí ela chegou e o pai, tá, vamos aqui, não sei o quê. Aí ela disse uma coisa que eu não esqueci como criança. Ela disse assim, irmãos, parece ridículo, mas a gente não sabe o que acontece no coração das pessoas. Como o engano entra, né? Ela tinha dito com as palavras dela, que o pastor lá da igreja dela havia dito que ela não precisava pagar o aluguel, porque Deus tinha dado uma revelação a ele, que se ela desse aquilo na obra, ela ia ainda ter uma mansão com piscina. E essa senhorinha acreditou nessa mentira diabólica aí, né, manchando o evangelho, a glória do evangelho com esse mau testemunho. E o triste é que depois, alguns 2 ou 3 anos depois, eu tive a tristeza de encontrar essa senhora em um sinal lá em Fortaleza, com a roupa bem maltrapilha e vendendo um cafezinho, tentando tirar um sustento, né? Olha como uma falsa doutrina, as pessoas às vezes acham que doutrina é só teoria da Bíblia, né? Mas é algo que se reflete na vida prática, né? Olha como uma falsa doutrina destruiu, né, em certo sentido, a vida de uma senhora, né? E eu vi aquilo ali e falei, cadê a casa com piscina, né? Pensei logo na hora com o meu coraçãozinho ruim, né? Cadê a casa com piscina? Olha aí, pai. É triste, hoje eu olho para trás e digo assim, misericórdia, né? Mas fruto de um falso ensino. E aqui eu quero deixar essa ressalva com cuidado, né? Quando a gente vê a questão da contribuição, irmãos, é que mesmo nessa área de contribuição e de finanças e tudo, independente de ser pobre ou rico, de novo não é esse o ponto, mas nós devemos dar bom testemunho com nossos compromissos, né? Não é correto o crente velhaco, né, com dívida na praça, devendo em todo lugar, né? Se eu ou você passamos por uma situação assim, devemos clamar ao Senhor e o mais rápido possível tentar resolver, buscar ajuda, buscar conselho, mas é muito importante que a gente tenha essa saúde financeira, mas não é bem essa palavra que eu quero dizer, mas tenha esse equilíbrio, esse entendimento, para que a gente possa glorificar a Deus também nessa questão. E por isso que Paulo aqui, ele faz esse cuidado. Ele diz aqui, ó, no verso, voltando um pouquinho ainda de novo, 11. Aliás, o 12, né? Final do 11, ó. Seja igualado pelo zelo em concluir a coleta, né? De acordo com os bens que vocês possuem. Então, em nenhum lugar a palavra de Deus, irmãos, ela quer oprimir o pobre, ela quer deixar você miserável ou na pobreza. Muito pelo contrário, né? Então, aqui Paulo orienta que essa contribuição tem que ser proporcional, tem que ser equilibrada, mesmo ainda tendo um vetor sacrificial na sua oferta. Mas ela deve ser com moderação, com sabedoria. Versos 13 e 15, caminhando aqui para o final do nosso texto. O propósito das contribuições, das ajudas financeiras entre irmãos, é promover, e essa palavra é interessante, a igualdade. Paulo fala isso aqui nesse trecho, no final do verso 13. Ó. Não é que outros fiquem bem na foto e você aperreado. Não é que outros sejam aliviados enquanto vocês sobrecarregados, mas que haja igualdade. E a palavrinha aqui para igualdade, ela pode ser traduzida também como equilíbrio. Então, esse é o propósito. Então, se a gente pegar o exemplo da nossa igreja, né, se tiver um irmão entre nós realmente passando uma situação de muita penúria, nós estamos errando. Né? Já que nós não podemos nos unir para ajudar esse irmão, né? Então não pode estar um aqui muito bem e o outro lá na pindaíba, né? Então é uma igreja que tem que estar se ajudando para que nós possamos caminhar numa igualdade. E Paulo termina aqui, e lembrando que, olha o que aconteceu com a igreja da Judéia. Como eu falei, lá no Pentecostes, com aquela massa de conversões, Pedro pregou e converteu 3.000, e muitos ali vinham de fora de Israel, e muitos não voltaram após a conversão. Veio aquela situação da igreja altamente, vários irmãos ali em necessidade. E a gente vê aquele capítulo 2 maravilhoso, era tudo em comum, né? Um ajudava o outro, vendiam propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos para ser distribuído. Mas depois a situação virou. Então lembrando que se eu ajudo um irmão hoje, pode ser que amanhã eu precise ser ajudado. E é assim que a igreja vai funcionar. Né? Jerusalém, a igreja ajudou, mas agora com esse cenário de fome, de guerra, de catástrofe, eles estavam precisando ser ajudados. Então, quando eles ajudaram, eles tiveram essa graça, mas agora a graça era para os macedônios, para a Antioquia, que deveriam ajudar a igreja de Jerusalém.
Paulo finaliza esse versículo 15, irmãos, citando um trecho lá de Êxodo, quando ele diz aqui, ó, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Então, quando Israel estava no deserto e Deus mandou o maná, é dito lá nesse trecho, que quem recolhia muito, outros recolhiam pouco, mas nem o que recolhia muito sobrava, nem o que recolhia pouco faltava. E ali é uma ideia de que havia igualdade, né? Alguns entendem que Deus fazia de uma maneira sobrenatural para ter muito para famílias maiores e menos para famílias menores e no final ficar tudo ok, no 0 a 0 ali, tudo igual. Ou então que os próprios judeus se ajudavam ali, quem pegava muito distribuía com o outro, né? E eu não coloquei aqui, porque não tem o caso agora, eu vou falar que no verso 19 ainda há uma lição contra a ganância. Porque Deus dizia que não devia fazer o que com o maná? Não devia guardar para o outro dia. Só que tem gente que, como diz, sei lá, tem uns olhudos, né? Eu vou guardar aqui para comer mais. E no outro dia estava estragado, né? E havia uma lição ali, né, de você confiar na provisão do Senhor para o dia a dia, né? Confiar que Deus ia cuidar e obedecer quando Ele manda realmente você não guardar, que era a lição ali. Então, de novo, o que ele enfatiza aqui no verso 13 e 15 é a importância da gente buscar a igualdade. Irmãos, numa igreja, em qualquer grupo, vai ter gente mais pobre, vai ter gente mais rico, vai ter gente que era rico e ficou pobre, e o pobre que ficou rico. Essas coisas fazem parte, como eu gosto de dizer, dessa vida debaixo do sol. Seja pobre ou seja rico, deve haver graça de Deus e generosidade no corpo de Cristo, né? A gente tem que estar com o coração pronto para abençoar, pronto para cuidar, para que a gente busque essa igualdade. Não está sobrando com quem tem muito e não está faltando um irmão que a gente conhece e que a gente deve estar pronto a ajudar. Irmãos, eu queria finalizar com 4 reflexões finais aqui sobre esse texto. O primeiro ponto que eu queria colocar, que é óbvio que eu venho falando ao longo da mensagem, é que contribuir é uma graça. Nesse texto que nós lemos, tem essa palavrinha graça 5 vezes. Embora 2 tenham sido traduzidas aqui no nosso texto como privilégio. Mas é a mesma coisa, é graça. Tá? Então a mensagem toda sobre graça. Enfiando na cabeça da igreja de Corinto que contribuir é graça, não é peso. Tá? Embora todos nós precisemos nos esforçar, né, abrir mão de um recurso, mas é graça porque nós não merecemos. Tá? Então o primeiro ponto é esse. 2 coisas sobre ser generoso, né? É graça e também eu botei a palavrinha aqui, termômetro. Não sou eu que estou inventando, foi Paulo que disse. Deixa eu medir a sinceridade do amor de vocês com a coleta aqui dos macedônios. E aí eles, nem mandamos porque a gente planejou e não fizemos. E Paulo, inspirado, ele pode dizer, então, o termômetro de vocês está com, o amorzinho está lá embaixo. E não adianta você ter aquele clichê, gosto, meu amado, meu querido, meu não sei o quê, e não ajudar. Né? Deixe comigo, conte comigo, me dê o número do seu Pix, depois não vem nada, né? Então não adianta. Então a nossa generosidade, ela vai ser um reflexo, como eu falei, do nosso amor ao Senhor e ao nosso próximo. Ela vai ser um reflexo da nossa consagração a Deus. Como eu falei, consagração e generosidade, elas andam de mão dadas ali, tá? Esse é o primeiro ponto aqui da reflexão. Segundo ponto, o Senhor Jesus é o nosso exemplo maior de generosidade, né? Como eu falei aqui, ele era rico, se fez pobre. Lá em Atos 20, uma curiosidade aqui, é o único trecho, Atos 20 e 35, o único trecho nas Escrituras onde tem um dito de Jesus que não está nos Evangelhos. Hoje, vindo de carro para cá, eu fiz esse quiz bíblico aí com as crianças, ninguém acertou, só eu sei. Então, lá em Atos 20, tem a famosa frase, Paulo está se despedindo, se não me engano, dos presbíteros de Éfeso, e aí ele manda os presbíteros se esforçarem, ajudarem, trabalharem, a igreja trabalhar para ajudar os mais fracos. Aí ele diz, olha, porque Jesus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu achei interessante você ver que a única frase de Jesus fora os evangelhos ser sobre contribuição. Não é à toa, não existe nada à toa nem coincidência aqui nas Escrituras. Na nossa, como está escrito aqui na nossa versão, a maior felicidade em dar do que em receber. Né? Bem-aventurado é ser feliz. Né? Então, se o Senhor está falando isso, Ele sabe do que está falando.
E eu tenho certeza, irmãos, se vocês puxarem pela memória a oportunidade em que vocês conseguiram ajudar alguém, se vocês não saíram engrandecidos assim de coração, satisfeitos de terem agradado a Deus. Quem é generoso certamente passa por esse tipo de sentimento assim de conseguir glorificar a Deus ajudando o meu irmão e ver o irmão em necessidade sendo suprido. É uma bênção maravilhosa realmente. Há bênçãos de Deus para aquele que é generoso. Terceira reflexão, a penúltima. Eu tenho falado pouco dessa palavra, mas o oposto da generosidade eu diria aqui que é a avareza. Né? A avareza seria um apego exagerado e sórdido, assim, nojento às coisas materiais, né? Ao dinheiro. O Senhor Jesus Cristo lá em Lucas 12 diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Ganância aqui é a palavra para avareza, tá? E aí vem essa frase famosa dele: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Irmãos, tudo nosso está entesourado para o fogo. Aquele carrão massa que você tem, né? Aquele bem material que você... aquilo ali ninguém pode nem encostar. Está entesourado para o fogo. Mas talvez 4 ou 5 décadas, ou 6, não sei, os adultos aqui, nós não estaremos mais aqui com esses nossos bens materiais aos quais somos tão apegados, né? Então é tudo palha. O que vale é o que a gente tem de bens que usa para a glória de Deus, que usa de maneira generosa. Então, irmãos, o terceiro e penúltimo ponto é que nós devemos fugir da avareza. É pedir a Deus para sondar nosso coração. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, né? Nas versões falam a Deus e a Mamon. E, se não me engano, era divindade de riqueza e tudo. Não dá. É tão forte que o dinheiro é comparado a uma divindade, né? E realmente, irmãos, facilmente nós sofremos tentações nessa parte de finanças, né? Que quer nos escravizar, ou com angústia, com ansiedade, ou quando tem, com medo de perder, ou sem querer compartilhar, né? É uma luta realmente. Mas a lição que fica nisso tudo, né, que a igreja de Corinto precisava entender, era a importância de fugir da avareza. E o quarto e último ponto, era uma reflexão que eu queria colocar de uma forma mais prática, irmãos. Eu coloquei desse jeito aqui, ó: não fique desanimado. Eu acredito que a gente pode ler um texto desse e de repente ficar triste, dizendo: poxa, eu tô mal, eu não tô fazendo o que Deus quer, né? Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Lá, quando fala isso, é para a salvação, mas nós podemos aplicar para isso aqui. Então, o que eu tenho a dizer para você, se você, como a igreja de Corinto, precisa melhorar nessa área da generosidade, como honestamente eu também preciso muito, quem anda comigo sabe, o primeiro ponto que eu diria é: não desanime, né? Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de recomeço, né? E se Ele colocou isso aqui, não foi para a gente ficar triste, ó céus, ó vida, não tem saída para mim, não. Mas para você buscar, seguir o caminho que agrada a Deus. Lembra que eu falei de ser voluntário? Buscar um curso de ação, onde você vai ser vitorioso nessa área. Ore, planeje e comece. De repente comece com pouco, não com aquilo com que você queria contribuir, né? Ajudando alguém com pouco, não com tanto que você gostaria de ajudar. Mas peça a Deus por graça, né? Peça a Deus para lhe dar da sua provisão. Peça a Deus para aumentar o seu salário, se fosse o caso. Para lhe iluminar com outras maneiras de empreender e melhorar os recursos do seu lar. Enfim, peça a Deus, né? E Deus é misericordioso, irmãos. Ele reconhece um coração quebrantado e contrito. E Ele reconhece quem não está levando a sério o que Ele fala, né? Então vá humildemente, né? Se humilhe diante do seu Deus e: Senhor, minha vida está assim. Se você é casado, converse com a esposa. Como é que a gente pode melhorar nisso aqui? Como é que a gente pode glorificar a Deus nas nossas finanças? Então, eu deixei esses 4 pontos para reflexão, mas eu queria falar mais uma coisinha, e aqui eu encerro. Quando eu era recém-convertido, irmãos, isso era 2002, já vai para 23 anos, na minha igreja teve um curso de liberdade financeira. Eu não lembro o título, educação financeira cristã e tal. E aquilo para mim foi muito impactante, né? Eu não tinha nenhum conceito bíblico, não tinha uma cosmovisão bíblica, não sabia nada de igreja, de nada, eu vou fazer isso aqui. E aí eu aprendi muitas coisas, mas teve uma lição final que me impactou muito. E é com ela que eu queria encerrar aqui. O pastor que dava esse curso lá, realmente uma bênção, um exemplo para nós, né?
eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que ele contribuía e abençoava depois, eu sabia, sem ser ele falando, era impressionante, um homem realmente com o coração dos macedônios aqui. Aí ele dizia assim, olha, toda pessoa está numa dessas fases no que diz respeito às suas finanças e à sua contribuição. Ou ela está do ruim para o bom, tá? Ou ela está no abismo, falido, e realmente um caos na sua vida particular, nas suas finanças, né? Ou ela está na beira do abismo, dá para ela ver o abismo ali embaixo e ver a batata assando ali, né? Perto de afundar. Aí ele dizia, ou ela está bem longe do abismo, tudo saneado, né? Dinheiro sobrando, vontade de ir, dinheiro não é problema. Aí ele disse assim, mas tem uma melhor do que essa. É uma quarta pessoa que está glorificando a Deus. O que seria essa? Seria a pessoa que não é ser rico ou ser pobre, mas ele dizer, é a pessoa que do que ela tem, ela glorifica a Deus com generosidade. Essa pessoa é que Deus abençoa. Às vezes a gente pode procurar um curso de liberdade financeira só para ter dinheiro sobrando no fim do mês, o que também não é problema, tá, irmãos? Mas o nosso coração não pode parar aí. Não é só abismo, beira do abismo, bem longe do abismo. É glorificando a Deus com nossas finanças, né? E essa é a vontade do Senhor para a minha vida, para a sua vida, e que Deus nos ajude para que nós entendamos a graça de ser generoso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos capacite, trabalhe no nosso coração, nos dê sabedoria, domínio próprio, entendimento, para que nós possamos estar na posição de alguém que te glorifica com seus bens, com tudo seu. E em primeiro lugar, com o nosso coração rendido no teu altar, Senhor Deus. Porque a nossa vida, a nossa casa, o dinheiro que temos, seja o que for, nós consagramos a Ti. Em nome de Jesus, amém.